Outro dia eu estava conversando com duas amigas, a Ana Paula e a Lorena. E aí a gente conversando sobre virada do ano, de repente surgiu a seguinte pergunta: você tem medo do futuro? Sim, nós respondemos uma para a outra. E a gente pensa de forma constante, você aí pensa de forma constante no que pode acontecer lá na frente. É uma preocupação que ronda os pensamentos de situações que não existem e nos deixam angustiados. Concorda comigo? Participa aqui comigo pelo WhatsApp. Agora, aí a gente ficou pensando, será que é possível não dar tanta atenção a esses devaneios? Aí eu convidei a Elina Faria, que é psicóloga. Elina, bom dia. Bom dia. Feliz ano novo para você. Para você também, Mônica. Obrigada. E eu acho que essa época do ano a gente pensa tanto nisso, né? Nos próximos dias a gente pensa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter emprego? Será que os meus filhos vão ficar bem? Isso é normal? É normal. É normal, sim. Vem muito da ansiedade, né? Muito de uma característica de personalidade das pessoas mais ansiosas. Ficar planejando o futuro, pensando como é que vai ser, os próximos passos. Né? Mas não pode travar, não pode impedir de planejar, não pode impedir de buscar aquilo que deseja, né? Ou de fazer realmente um planejamento, ou até mesmo buscar aquilo que está sonhando, está desejando, né, e que está planejando durante o ano. Você está falando do planejamento, né, e aí trazendo essa conversa que eu tive com essas duas amigas, porque elas falaram assim, ai Mônica, eu tenho medo, por exemplo, de quando o meu filho se casar, se eu vou ficar sozinha, sabe, se eu vou conseguir me manter com essa profissão que eu tenho, quer dizer, é algo que ainda não existe, né, e sofre por uma situação que não é real ainda. O medo do futuro está muito ligado ao medo do desconhecido. Tudo que a gente não conhece, é normal a gente sentir medo. E aí, quando você me diz assim, que não é só desse ano, a gente está falando da virada do ano, mas está me trazendo um medo daqui a alguns anos, muitas vezes, né? E a gente, às vezes, não vai ter controle sobre isso mesmo. Então, a primeira coisa é a gente ter consciência de que a gente não tem controle de tudo, principalmente do futuro. Né? A gente não tem controle dessas coisas que vão ser definidas mais para frente, que depende de outras circunstâncias. E aí quando a gente fica preso a isso, vem esses transtornos, né, que a gente tem vivido, que é a ansiedade, que é a depressão e até pânico. Sim, sim. A síndrome do pânico está muito ligada a isso, ao medo do medo, né? Ao medo de ter de não conseguir, o medo do fracasso, o medo às vezes do desapontamento. E como é que a gente não dá tanta, sabe, assim, tanta atenção? É possível quando esses devaneios vêm, porque eles vêm, né, como você falou, é normal. Como é que a gente sai disso para não se tornar algo assim tão de sofrimento para a gente? Primeiro ponto é você ter consciência daquilo que está te trazendo medo. Consciência do que é real e o que é fantasioso. Como você mesmo disse assim, se perguntar, isso está acontecendo agora? É algo real? Esse medo que eu tenho é algo que está próximo de acontecer? Vou dar o exemplo que você disse do filho casar. Às vezes o filho vai casar nos próximos meses, então é um medo real. Mas eu, por exemplo, que tenho filho pequeno, isso não é real, não é real, agora, né? Isso é muito mais para frente. Muitas coisas vão acontecer nesse caminho. Né? Então, o primeiro ponto é ter noção se aquilo ali é real ou é fantasioso. Porque a ansiedade é uma característica de personalidade que ela é muito útil nisso, a gente antecipar algo do futuro para a gente tentar se planejar e evitar, às vezes, as coisas que podem dar errado. Mas se torna algo patológico a partir do momento que a gente, às vezes, não consegue distinguir o que é real e o que é fantasioso. A gente tem que aprender a fazer isso, porque a ansiedade traz situações futuras que, às vezes, não estão existindo. Não estão existindo, né? E que a gente vive como se fosse real. E aí esse autoconhecimento e também, como você falou, no caso de estar demais, impedindo que você faça suas coisas, construa o presente, é procurar uma ajuda psicológica? Sim, sim. Precisa a partir do momento mesmo, que você né? perceber que está difícil, está trazendo sofrimento, o processo terapêutico ele é fundamental para te ajudar a distinguir. Eu costumo dizer que é guardar cada coisa na sua caixinha. Porque é como se a gente entrasse dentro de um quarto todo bagunçado, aquele quarto nosso de bagunça que a gente tem em casa. A hora que a gente entra, parece que a gente nem sabe o que tem ali dentro direito. E vira tudo muito uma bagunça mesmo de emoções. Então, a gente entrar, a terapia vai fazer isso. A gente organizar cada coisa na sua caixinha para a gente poder saber buscar e sentir as coisas certas no momento certo. E aí a gente fica com esse medo do futuro e muitas vezes vem o passado, que a gente tem ele palpável, seja por fotos, seja por acontecimentos. E aí o presente fica perdido. Sim, esquece de viver. Esquece de viver, exatamente.
O passado pode vir muito carregado de traumas, que às vezes dificultam esse planejamento do futuro também. Às vezes um trauma que você viveu na infância ou algum tempo atrás, um processo doloroso como uma doença, a morte de alguém querido, isso pode às vezes dificultar inclusive essa questão do enfrentamento do futuro. Vou trazer algumas pessoas aqui, olha a Maria falando, Mônica, eu não tenho medo do futuro, procuro fazer o melhor hoje, com certeza terei um bom futuro. E aí entra o que você falou no começo da nossa conversa, esse planejamento, também sem muito estresse, né? Pelo amor de Deus. Eu falo que o planejamento ele tem que ter uma flexibilidade, porque alguns imprevistos podem acontecer. A gente planeja, a gente sonha, a gente se organiza, a gente faz a nossa parte, né? Só que a gente também tem que ter consciência de que alguns imprevistos podem acontecer e a gente tem que ter flexibilidade. Que nem o bambu. É o bambu, não é? O bambu. Que tem essa flexibilidade, isso, né? O bambu que não quebra. Ele né? não quebra, né? E aí eu fico pensando o seguinte, você falou dessa coisa do controle, é do ser humano achar que tem o controle. Como é que a gente se entrega? Não é? É meio aquela coisa assim, entrego, confio, mas a gente nunca entrega confiando e esperando, né? Como é que a gente entrega? Existe algum exercício, algo que a gente possa fazer para entregar e entender, eu não tenho controle e vou fluir? Não é tão simples. Não é simples, não é tão simples. Elina? E eu acredito, Mônica, que não é tão saudável também aquela pessoa que é totalmente livre e que não planeja, não pensa no futuro e que simplesmente as coisas vão acontecendo. Essa pessoa, ela vive sem sonhos, ela pode ter, inclusive, alguma dificuldade mesmo de manter relações palpáveis mesmo, relações fortalecidas, porque ela não consegue, às vezes, observar como é que vai ser daqui para frente, né? Fica tudo muito fluido e aí entra outra dificuldade também. Então, acho que é o equilíbrio. Nem um ponto, nem o outro. Conexão com a natureza pode ajudar? Pode. Pode, não pode? Sim. Eu acho que as pessoas têm buscado isso também, sim, Elina. Sim. Eu tenho uma amiga aqui, ela está contando o seguinte, ela tinha muita vontade de morar sozinha. E hoje que eu estou só, estou me sentindo muito mal. Porque, olha a preocupação dela, eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando. Porque eu penso muito em morrer sozinha e sinto muito medo. Ou seja, de repente ela está lá, passa mal, acha que está morrendo. Às vezes até vejo sombras à noite. Ando muito nervosa. Isso é uma preocupação com o futuro? Não é? É. O que ela pode fazer? Terapia. Terapia, não é? Procurar ajuda, não é só terapia em si, né? Vamos tentar, às vezes, dar outros nomes, né? É procurar ajuda profissional no sentido de que, às vezes, não é uma terapia a longo prazo. Quando eu falo terapia, né? Não é um processo terapêutico a longo prazo. Mas é muito mais para poder ter um apoio profissional para ajudar a lidar com esse medo, né? O sonho dela de morar sozinha era bom para aquela fase que ela estava vivendo. Hoje o medo dela é reflexo, é consequência dessas escolhas que ela fez. E tudo bem, ela viveu isso de uma maneira legal. Agora ela está vivendo outra fase, agora é o momento de pensar e planejar outras formas de convivência. Não é excludente, né? E às vezes o processo terapêutico pode ajudar nesse esclarecimento. Caminho, né? O processo terapêutico ajuda muito e essa questão da gente também controlar os nossos pensamentos, né? Não deixar que eles tomem conta, não é, Elina? Isso, e eu acho que, pensando nesse exemplo que você deu, tentar buscar alternativas. Por exemplo, ela está sozinha e ela tem medo, às vezes, de algumas coisas acontecer, vamos tentar criar estratégias. Será que ela não poderia ligar para alguém com uma frequência? Será que ela não tem nenhum amigo próximo, algum outro familiar próximo, que ela poderia ser a referência para que se ela se sentir mal, alguma coisa assim, conversar isso com alguém? Falar, olha, eu tenho medo disso, você pode ser minha referência se alguma coisa acontecer? Né? Se eu passar 2 dias sem te ligar, você me procura? Né? Alguma coisa nesse sentido. A minha mãe, toda vez que vai viajar para mais longe, ela me narra uma Bíblia, né? Olha, tem um dinheiro guardado assim em tal lugar, um documento assim, se acontecer alguma coisa. É um medo do futuro. E se eu morrer na estrada? E se eu morrer nesse processo? Então, ela meio que por ansiedade, por medo, ela antecipa algumas coisas e cria estratégias para ela poder lidar. Ela não deixou de viajar, entendeu? Com esse medo. Mas ela criou estratégias para se alguma coisa acontecer. E aí fica tranquila, não fica? Ela fica mais tranquila. Exatamente. É isso que a gente quis trazer hoje com a ajuda da Elina Faria, que é psicóloga, né? Esse medo do futuro que a gente tem e as estratégias que a gente pode criar. Obrigada, viu, Elina? Obrigada a você pelo convite. Bom fim de semana, tá? Para você também. Obrigada.